Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um Falar com Você, do canal do Jornal do Someiro do YouTube. E hoje vai ser um papo diferente, uma prosa bem legal, né? Eu e Ana Maria, estaremos conversando com a atriz, diretora de teatro, ativista, gestora de cultura, especialista em gestão de políticas públicas e mestranda, né, em artes cênicas pela USP. Eu estou falando com a Vivian Ui. Vivian, seja bem-vinda, boa noite ao falar com você desta, aliás, uma noite gostosa, né? Noite fresca, na nossa capital do vinho, né? Boa noite, tudo bem? Prazer em vê-la. Boa noite, Vladimir, boa noite a todos, todas e todes. Eu vou fazer aqui uma autodescrição. Meu nome é Vivian Ui, eu tenho os cabelos longos, meio loiros, olhos castanhos, bochechas redondinhas, estou usando um batom vermelho e uma roupa preta. É um prazer, Vladimir, estar aqui com vocês hoje, no canal Falar com Você, para a gente refletir aí um pouco sobre cultura e artes cênicas, falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, e eu estou muito agradecida pelo convite. Legal, seja sempre bem-vinda. Boa noite, Ana Maria, tudo bem também com você? Beleza? Oi, gente, boa noite. Normalmente eu fico aqui nos bastidores, né? Mas é um prazer participar aqui do Falar com Você. Esse projeto é um projeto criado por mim e pelo Vladimir, conhecido como meu pai. A gente é apaixonado por cultura popular e sempre trabalhou com isso, particularmente aí vim desde os 15 anos de idade, cobrindo evento, revelando pessoas. E esse é o propósito aí, aqui do Falar com Você, por isso que a gente trouxe a Vivian também, para falar um pouquinho de teatro, porque só quem está dentro da cultura popular, quem vive isso de fato, sabe o quão gostoso é participar disso, por mais que a gente enfrente algumas dificuldades, mas a gente está aqui porque a gente ama, porque a gente tem amor pelo que faz. E é isso aí, vai ser bem bacana o programa de hoje. Vamos nessa. Bom, inscrevam-se no canal do Jornal dos Romeiros, no YouTube, que é fundamental. Compartilhem com seus grupos, amigos, familiares, dê o seu joinha. Eu só quero lembrar que o maior bem cultural de um país é a sua língua, por isso, prestigie a nossa língua portuguesa. Legal? Mais importante que saber é nunca perder a capacidade de aprender. Mestre Paulo Freire. Bom, Vivian, você, além de artista, diretor de teatro, é uma mulher que vive, né, as 24 horas do dia com o teatro. Eu queria perguntar para você o seguinte: você é fundadora da companhia Ui de Teatro. Como é que nasceu essa inspiração de ser atriz e fundar essa companhia de teatro? Porque é muito difícil num país que, de repente, a cultura, infelizmente, não é prioridade absoluta. Mas para nós é prioridade, mas para muita gente não é. Mas para você eu sei que é. Conta um pouquinho para a gente dessa inspiração, como é que foi? Assim, vagamente, né, porque a minha mãe que me conta essa história, com 4 anos, mais ou menos, eu cheguei na cozinha, eu olhei para minha mãe e eu falei, olha, mãe, eu já sei o que eu vou ser quando eu crescer, eu vou ser atriz. Aí minha mãe falou, você vai ser atriz? Sem dar muito crédito para isso. E então, desde então, eu sempre fiz teatro nas escolas que eu estudei, né? E nunca mais parei. E eu tenho essa questão com o palco muito forte. Então, eu morava em São Paulo, nasci em São Paulo, né? E eu comecei a fazer teatro muito pequenininha, no Colégio Emília de Villeneuve, em São Paulo. Depois, quando eu cheguei em Capivari, mais ou menos nessa época aí, ó, que esse foi um dos dias mais felizes da minha vida, depois eu conto sobre essa foto. Quando eu cheguei aqui em Capivari, a gente não tinha aulas de teatro, porque alguns grupos que já haviam existido de teatro tinham se acabado, né? E aí eu comecei a fazer teatro na garagem com as minhas vizinhas, e quando eu estava na escola, eu pedi para o diretor um professor de teatro. Foi então que eu conheci o Billy São Paulo, que eu falo que é um dos maiores mestres da minha vida, eu sou eternamente grata por ele. E eu fui aluna e atriz junto com o Billy, porque foi todo um processo, um período do 6º ano até depois do 3º colegial, com o Billy sendo meu diretor. E essa foto que apareceu aí, né, quando o Nori Figueiredo, ele fez um espaço em Capivari, que chamava Espaço Cultural Tarsila,
e nós Sim. fomos premiados. A gente participou de um festival em São Paulo, e eu ganhei a minha primeira bolsa de estudos, porque eu ganhei o prêmio de melhor atriz, de melhor atuação, aliás, e eu ganhei uma bolsa de estudos no Teatro de Escola Macunaíma. Eu cursei 6 meses do Macunaíma e transitei para o Teatro Escola Célia Helena, ao mesmo tempo que eu passei na Unesp para fazer artes cênicas e arte educação, né, com ênfase em teatro na Unesp. Já me formei na Unesp, já fazia teatro, entrei para o Grupo Caixa de Fuxico, onde também eu conheci parceiros incríveis, conheci uma das outras mestras da minha vida, que é a Andréa Cavinato, doutora da USP, minha amiga, minha diretora maravilhosa. Então, assim, eu nunca fiz outra coisa na minha vida a não ser fazer teatro, lecionar teatro, e a minha história com a arte e educação começou muito cedo, porque com 16 anos, eu nem era formada ainda, eu fui chamada para dar aula de teatro numa escola particular aqui em Capivari, a EAC. Depois da EAC, eu saí da EAC, entrei na SENEC, que era uma outra escola. Então, ou seja, eu sempre fiz teatro e dei aula de teatro desde muito tempo. E eu falo que o teatro, que eu coloco isso muito forte na minha vida, ele me levou para um outro lugar, porque eu venho de uma família muito elitizada, né? E quando eu conheci o teatro, eu fui para um lugar de coletividade, que me trouxe uma visão da vida, do social, muito forte, né? Então, assim, eu falo que a arte me salvou mesmo em todos os sentidos. E anos depois, quando eu estava sendo oficineira de teatro numa escola pública aqui, municipal, aqui em Capivari, porque eu vim para Capivari com 10 anos, mais ou menos, né? E eu dei aula nessa escola, no FU Paulo, que eu tenho um grande amor por esse bairro, né? Por essas pessoas. E aí eu conheci um outro tipo de comunidade, que era uma comunidade de periferia, bem afastada do centro da cidade, e eu falo que, mais uma vez, a arte, dessa vez através do ensino, né, do teatro, me salvou de novo e me trouxe para um outro lugar. Desde então, vendo as dificuldades de fazer teatro numa cidade do interior, porque eu falava assim, bom, em São Paulo a gente está cheio de atores, de atrizes, e eu tenho essa questão comigo de passar aquilo que eu amo fazer. Então eu vou ficar aqui nessa cidade do interior, porque eu acho que aqui a gente pode desenvolver coisas grandiosas, assim. E desde então eu convivo com os altos e baixos de ser uma artista do interior profundo de São Paulo, né? Então, o interior, ele traz uma questão muito forte do coronelismo, e quando eu comecei a dar as aulas, né, a gente tem o racismo muito forte aqui em Capivari, a questão coronelista, então todo o meu trabalho começou a se moldar a partir do público que eu recebia e a partir do que eu via em meu entorno. E eu falei, não, eu preciso fundar uma companhia que traga essas questões, né, sociais, políticas. E em 2005, quando eu dava aula na SENEC, e tinha um grupo de atores muito fortes, assim, e eles falaram, não, Vivian, a gente quer continuar a fazer teatro com você. Foi então que eu formei assim, a CAUE de Teatro, uma companhia em 2005, na época, uma companhia completamente livre, a gente fazia teatro na garagem da minha casa, e com temas mais subversivos mesmo, que falava, né? Eu lembro que a gente fez o Diário de Anne Frank, e a gente adentrou, a gente pediu licença para o dono da casa, tinha um casarão em frente à estação de trem, e eu falei, olha, eu queria fazer uma peça de teatro aí nesse lugar. E ele falou, nossa, mas uma peça de teatro ali só cabe em 50 pessoas. Eu falei, não, então a gente vai fazer de quinta a domingo para 50 pessoas. E isso virou um furor, a gente ia ficar só um mês, a gente ficou 3 meses, assim, era gratuito, e aí, como o pessoal falou, mas vocês não vão cobrar ingresso? Então a gente começou a deixar uma linha ali para a galera dar ingresso, e quando eles souberam que a gente estava com a malinha, aí eles cortaram o teatro. Então, quer dizer, desde essa época eu tive a consciência do quanto que a gente não podia nem receber pelo nosso trabalho,
tinha esse problema, essa questão, né? A Companhia UI foi se firmando quando eu já era efetiva. Eu entrei num PEB 2 de arte aqui no município. Eu fiquei 1 ano em sala de aula e logo fui convidada para ser diretora de teatro na Secretaria da Cultura. E aconteceu uma coisa que eu falo que foi um marco em Capivari, que a gente tinha uma casa antiga alugada pela prefeitura, na época, 2015, que era o Espaço da Arte e Cultura. Lá eu cheguei a ter 137 alunos de teatro. E então a Companhia UI, né, esses alunos que queriam se profissionalizar, eles entravam na Companhia UI de teatro. E todos os espetáculos, por muitas dificuldades, né? Era dificuldade para figurino, era dificuldade para cenário, era dificuldade para o espetáculo se erguer. Eu falei, não, eu preciso também produzir essa cultura, então, o que eu puder, eu vou produzir. Então, se eu tenho uma verba para o figurino, eu vou colocar essa verba para o figurino. Só que eu entendi que dentro daquele sistema, eles entendiam a arte apenas como um produto, onde não podia ser colocado o nome das parcerias, né? Se o banco cedesse um dinheiro, aquele banco poderia ser colocado como parceria. Agora, se um grupo de teatro que dava aula no fundo da garagem entrasse como parceiro, ele tinha que vir abaixo da prefeitura. E eu comecei a ver diversas questões que influenciavam a arte dentro do sistema municipal mesmo, né, como eles enxergavam o que era cultura. E aí eu comecei a estudar sobre os outros grupos que vieram antes de mim. E aí eu fiquei assustada com a quantidade de grupos que existiram em Capivari antes de nós e que foram extinguidos, eliminados completamente. E aí eu comecei a... Pode falar. Deixa eu dar um alô aqui para o pessoal que está participando, para Maria Vieira Sardinha Gonçalves. Já estamos a postos, bom programa. Nosso tema que é um verdadeiro lema. Regina Célia de Oliveira, boa noite, prazer assistir. Sejam bem-vindos ao Falar com você. Ana Rosa Fonseca, boa noite. Boa noite, Ana Maria aparecendo, diz a Maria Sardinha. Ana Rosa, maravilhosa. Valmir Falco, lá de Itupeva, boa noite, um abraço a Itupeva. A Isabel Cristina Alves Signorelli, presidente da Comissão Goiana de Folclore, boa noite, Vladimir. Ana Vivian, estou ligada. Ana Rosa, adoro teatro. Star 51BR, Vivian 1, Sidneia de Presidente Epitácio, um grande abraço para Epitácio. Mércia Borges Almeida, boa noite. Aliás, uma grande artista também. Ana Ramos, boa noite, parabéns pelo seu trabalho, Vivian. Vivian, me fala uma coisa, qual que é o gênero preferido de vocês? É o trágico, dramático, cômico, musical, dança, ou não existe ou não existe uma preferência pelo gênero? Como é que é feito isso na prática? Olha, eu acho que a gente, né, se identifica um pouco mais com as questões dramáticas, mas assim, a gente tem teatro infantil, a gente tem teatro adulto, mas eu tenho comigo muito a questão brechtiana, né, do teatro dialético, do teatro épico, que é o teatro que faz com que as pessoas tenham essa reflexão delas perante a vida, assim. Então, dentro de tudo que eu comecei a perceber dentro da companhia, eu via que todos os nossos trabalhos são épicos, né, e tem essa referência brechtiana muito forte. E o exercício de linguagem cênica que mais permeou a Companhia UI nos últimos anos foi o Campo de Visão, do Marcelo Lazarato. Mas Sim. A gente não tem, assim, um foco, porque quando eu fazia um espetáculo mais voltado para as questões da prefeitura, a gente fazia comédia, a gente fazia drama, mas a CIA, ela tem essa questão muito forte com a linguagem brechtiana, assim, com a linguagem épica. Ok. Maria, pode falar. Vivian, muito legal esse seu trabalho, inclusive daqui a pouco eu queria que você falasse a respeito de algumas peças, né, de vocês, peguei aí um compilado de fotos, mas eu quero saber como que eu também faço teatro e, assim, não me formei em teatro, mas sou apaixonada por teatro, enchi o saco do meu pai porque eu queria fazer teatro e queria viver a vida com teatro, só que aí me encontrei no jornalismo e hoje faço teatro paralelo à profissão. Inclusive, a Ana Rosa, que está aí,
é minha mãe, e ela também faz teatro. A primeira peça que eu vi foi quando eu era criança. Ela interpretou uma bruxa, a bruxa que era boa, mas ela não era boa na peça, e foi um sucesso. A peça foi super bacana. E desde então a gente participa do mesmo grupo, que é a CIA de Tirambos de Teatro. Eu estou há 4 anos nessa CIA, minha mãe está há mais tempo, porque eu saí um período por conta do trabalho e agora eu voltei. E aí eu quero saber como é que é a produção de vocês, como que vocês se mantêm atualmente, porque eu sei como é difícil, a gente tinha que se virar para fazer cenário, tinha que tirar o dinheiro do bolso, e aí no final do dia no festival ia lá os políticos e falavam que apoiaram, mas não tinham apoiado em nada, a gente tinha feito tudo sozinho, mas o resultado era incrível. Então eu quero que você fale um pouco sobre isso, como é que são os bastidores, como é que vocês se mantêm, quantas pessoas aí estão no grupo. Então, fala um pouquinho mais a respeito dessa CIA, a CIA de vocês. Vivian, antes de você responder, eu quero mandar um abraço para a Regina Célia de Oliveira Reis, que você conhece muito bem, que é do Conselho de Cultura de Rafar. Rafar é uma cidade muito legal, né? Eu gosto muito de Rafar. Já joguei até futebol em Rafar, para você saber, na época da faculdade. A Iraci Coutinho, Vivi, é incrível, mulher, mãe amorosa, profissional de primeira qualidade, defende nossa cultura por onde passa. Parabéns, Vivi, por toda a contribuição que você dá para a cultura. É isso aí. Iraci, né? Iraci Coutinho, um abraço. Sejam bem-vindos. Todos vocês sejam bem-vindos a falar com. Olha, é importante se inscrever no canal do Jornal dos Romero do YouTube, compartilhar com seus grupos, amigos e familiares. Ter o seu joinha. Vivi, a palavra está com você. Vivi. Então, Ana, a gente passa por... eu acho que a CIA, ela tinha uma característica que foi eximada dela, que é muito triste para mim, porque é o seguinte, quando eu comecei com alunos de escola, né? Então, assim, eles eram meus alunos mais novos do que eu, e decidiram continuar o teatro de forma mais profissional depois de ter um curso escolar. Quando a gente desenvolve a CAUI, eu percebo que ela é muito cíclica. Eu estou aqui, eu sou a figura que está aqui, com algumas outras figuras que também estão, e tem uma rotatividade, tinha muito mais, né? Uma rotatividade de alunos muito grande. Qual que era o que eu vejo a companhia, a importância dela, assim, né, para o município? Porque ela era um canal agregador de diversos jovens. Esses jovens decidiam mais para frente se queriam mesmo ficar, né, estar na companhia como atores profissionais, mas muitos foram para a produção, para o cinema, uns estão no Rio de Janeiro, tem uma que eu vou contar a história depois dela, a Ambrosia maravilhosa, que ganhou o prêmio Bibi Ferreira, que fez o Brendali no Palácio das Princesas, que está na Espanha. Então, assim, eu vejo muito a Companhia UI como uma companhia onde tem um núcleo principal, mas agrega um núcleo rotativo que poderia ser muito maior caso ela tivesse sido reconhecida, valorizada ao longo do tempo. Então, por exemplo, quando a gente estava de 2015 a 2017, que a gente tinha o nosso espaço, né? Então, assim, eu acho que não é que eles tiveram o olhar para ter um espaço para nós. Ao longo do tempo, eu percebi que nós fomos deixados ali naquele espaço. E eles não tinham ideia do que a gente poderia reverberar, né? As pessoas não têm ideia de onde a arte pode chegar. E quando eu percebi, 137 alunos de teatro, fora os alunos das outras categorias, das outras linguagens, de música, de dança, o Espaço da Arte chegou a ter 700 alunos. Então, assim, era um lugar central, onde recebia ônibus de toda a periferia, e aí o que eu fazia? Nos finais de semana, eu levava a galera para minha casa. Então, a minha casa sempre foi assim, o lugar de ensaio, o camarim, o lugar de lavar roupa suja. Então, assim, no teatro, a gente aprende muito, né, sobre a experiência de conviver com pessoas que vieram de outros lugares que você elimina. Eu aprendi muito com os meus alunos essa coisa, eu tinha muito uma visão, eu vou lá na periferia para salvá-los com a arte, e eles me salvavam, né? A periferia pulsa, a periferia tem muito a oferecer para a gente, e foi então que eu dei de encontro com essa questão da cultura popular. Então, assim, a gente sempre tinha alguma ajuda pontual da prefeitura em alguns momentos, então, assim, dependendo do diretor,
do secretário, do prefeito, eu vou fazer aqui uma estrutura X, mas para a gente pedir a estrutura, a gente tinha que chorar praticamente. Então, assim, por favor, olha, me dá essa estrutura que você vai ver o trabalho que a gente vai desenvolver. Então, assim, era muita gente envolvida. Então, para você conseguir um espaço, você tinha que chorar. Para você conseguir um alambrado, você tinha que chorar. Para você conseguir 3 figurinos, você tinha que implorar. Então, e aí, o que a gente começou a fazer? Cara, olha, eu falava, olha, eu tenho o meu salário. Vocês têm alguma coisa? Eu tenho um pano, minha mãe é costureira. Então, eu envolvia a mãe do aluno, envolvia o tio, a tia, todo mundo que queria, e aí é isso que você falou. Qual que foi o meu embate maior? Prefeitura Municipal de Capivari e CIAUI de Teatro apresentam. Não, CIAUI de Teatro por quê? Porque a gente investiu no espetáculo, gente. Se a gente investe no espetáculo, tem que estar lá o nome da rádio. A gente ia para a rádio de madrugada, eu ligava para as mães, confiem em mim, pelo amor de Deus, a gente vai gravar o áudio dos espetáculos, que eram grandes no platô, para 3, 4 mil pessoas. Olha, mãe, a gente vai fazer 3 viagens, mas a gente vai deixar o seu filho em casa, tá bom? Então a mãe autorizava, e era aquela luta, e vai com o carro, e volta com o carro, vamos no ferro velho para buscar cenário, vamos... assim, eu tenho histórias para contar que ninguém nem imagina, e o que é mais lindo, e é uma coisa que eu fico às vezes até... chateada, porque assim, eu nunca me incomodei de ser o meu nome. Eu fazia questão de ser o nome da companhia, porque era esse coletivo todo que trazia tudo isso para acontecer. Então, assim, o Alto da Páscoa, para mim, foi um divisor de águas, porque eu recebi ele das mãos da Bibi, que era a diretora do coral do Madrigal, né, aqui de Capivari. E ela falou, olha, Vivian, eu estou cansada de lutar, eu estou cansada, aí eu volto da Páscoa, e aí ela falou, eu vou passar esse bastão para você, eu sei que você não é assim tão voltada só à questão religiosa e tudo mais, mas eu acredito no seu trabalho e eu acho que vai trazer um pouco mais de profissionalismo para tudo isso. Então, assim, a gente juntou comunidades cristãs, comunidades não cristãs, gente que não era, né, da religião, pessoas do teatro, e a gente envolvia 100 artistas capivarianos. E olha, vocês podem ver que a gente não brincava em serviço, a gente fazia muito, com muita seriedade, com muito amor. Eu falava para eles, olha, eu via até assim, a questão estética do cenário, eu via que tinha muito gasto desnecessário, com tecidos de cetim. Aí eu falava, mas gente, nessa época não tinha cetim. Vamos pesquisar então como é que... A gente fazia pesquisa de figurino, como ia ser o figurino. E eu falava, olha, a gente pode começar com um único cenário, pequeno, mas a interpretação vai estar impecável. Então, assim, esses atores, eles deram tudo de si, tanto os profissionais como os não profissionais. A gente fez espetáculos grandes, a gente fez o Mágico de Oz. Eu queria falar muito sobre a questão afro, porque no São João, lá atrás, 2012, as minhas crianças eram todas 80% pretas e elas não se reconheciam como pretas. Então, eu como a aliada branca, comecei a conversar com professores, né, negros e tal, e eu falei para eles, o que vocês queriam montar? E eles só tinham referência de Disney, né? Eu quero montar Disney. Eu falei, tá bom, a gente vai montar o Rei Leão. Só que eu peguei esse Rei Leão e a gente começou a estudar cada tribo africana para desenvolver cada figurino. Então, foram 70 alunos em média no Rei Leão, no palco do platô, e assim, toda aquela questão do preconceito com o candomblé, naquele momento se dissipou, porque as pessoas, a mediação foi muito cuidadosa para chegar até aquele resultado, né? Então, você tinha todos os orixás em cenas, as tribos africanas, aquilo foi lindo demais. E aí, o que eu percebo? Que quando a arte é muito subversiva, é muito popular, na visão de quem está no poder, se ele não tem essa visão de reconhecimento para com o nosso trabalho, eles fazem como? Por querer, sem querer? Para mim, por querer, mas tudo bem.
eles invisibilizam tanto o nosso trabalho até chegar num ponto quase de se extinguir. E só não se extingue quem é muito resistente. Então, a gente começou a criar meios para resistir. Hoje, a CAUI, ela está bem menor, né? Eu tenho 2 atores que estão no Rio de Janeiro e eu tenho 5 pessoas aqui em Capivari. E como eu saí das escolas, porque eu pedi exoneração do meu cargo, inclusive, né? Porque eles cortaram a minha pesquisa de mestrado que aborda exatamente isso que a gente está discutindo, então eu optei pela exoneração. A gente, claro, que passa por uma dificuldade muito maior agora, mas eu apliquei a pesquisa numa escola de Estado e automaticamente 20 jovens quiseram voltar para o teatro, 30 jovens quiseram voltar para o teatro. Então, agora a gente tem já uma retomada de novos atores da CAUI, né? Então, assim, é como você falou, a gente tá porque a gente realmente ama, se dedica, só que eu acho que hoje, e aí eu fui estudar gestão cultural, porque eu estava cansada de ouvir desculpa esfarrapada. Eu falava isso para meus alunos, cara, eles dão muitas desculpas, né? E tudo tão embasado na lei, tem uma resposta tão. Não, mas a lei de licitação XYZ é 866, é 14133, é não sei o quê. Eu falava, não, então eu preciso estudar isso daí, porque aí ninguém vai mais me dar desculpa esfarrapada, que a gente cansa de ouvir desculpa esfarrapada, né? E eu me apaixonei pela questão da gestão, porque aí também, claro, eu pude entender muito melhor os problemas burocráticos reais que existem dentro de gestões, né? Existem mesmo, as prefeituras são totalmente burocratizadas e isso, às vezes, acaba com a cultura, né? Assim, de verdade, por isso que a gente fala tanto dessas questões das novas leis que tem que ficar implorando para serem desburocratizadas. Por quê? Eu estava conversando com o Vladimir. A minha crítica é: não adianta só você comprar um produto cultural. Ah, mas não tinha, a gente foi lá, a gente pagou e agora tem. Não, meu amigo, eu estou falando de reconhecimento e redistribuição caminhando junto. Política de reconhecimento e redistribuição caminhando junto. Porque eu quero ser reconhecido e eu quero ganhar dinheiro com a minha arte, com o meu trabalho, com o meu ofício, né? Agora, não, de nada adianta você só comprar o produto se você não constrói a ação cultural dentro do município, se você não faz as mediações dentro do município, se você não tem o olhar para a sua cultura local, se você coloca sempre de fora como o melhor, e não é não querendo trazer o que é de fora, de forma nenhuma, é você simplesmente não ter o diálogo com a classe de artistas, que você não consegue ter o olhar para aquilo que você está fazendo morrer. No caso, os gestores, né? Então, assim, eles matam a gente. Depois eles pedem claque, né? Vivian, você estava falando de... A gente tem percebido aí ao longo dos anos que muitos fazedores de cultura, grupos inclusive, desaparecem por falta de uma política pública. A maioria dos municípios, não sei se... Eu acho que até poderia dizer que a maioria dos municípios não tem política pública para a cultura. Porque se você vê o investimento que tem em cada município por aí, é 1%, 0,5%, e muitas vezes esse 1% nem aparece, não é nem investido. Então, o que acontece? Se você pegar algumas cidades do interior mesmo, a gente sabe disso, eu também, a minha origem é do interior, você pega uma cidade qualquer lá, o cara tinha uma folia de reis lá há muitos anos, cadê a folias? Cadê a catira? Não tem mais. Morreu, porque alguém que fazia morreu e não teve continuidade porque não tem política pública, não tem apoio de ninguém. Porque o Estado, que deveria realmente dar esse tipo de apoio, não dá porque não tem política pública. Eu pergunto a você o seguinte, eu sei da dificuldade é manter um teatro hoje, ser artista de teatro, como o circo também, que falta apoio. Eu gostaria depois que você falasse um pouquinho sobre a importância cultural do circo. Mas eu queria perguntar para você o seguinte, essas leis de incentivo, hoje você tem a lei Aldir Blanc, a Rouanet, Paulo Gustavo. Eu penso o seguinte, é preciso que os municípios façam o seu cadastro de plano
naquela plataforma Transfere Gov, né? Agora, nem todo município faz isso. E outra coisa, como é que se faz? Você pega um cidadão que mora na zona rural, como que ele vai fazer projeto? Ele, muitas vezes, ele não sabe nem o que é projeto. Eu pergunto, você acha que isso é democrático? Eu queria saber a sua opinião. Eu acho que a gente tem um longo caminho pela frente, né? Eu acho que as questões das leis de incentivo, elas vêm para uma colaboração, só que, infelizmente, ainda as gestões, as prefeituras, os governos, quando chega o dinheiro, eles não estão preparados, exatamente porque eles não têm esse olhar do que é a produção, como que eu vou distribuir isso para a cultura. Eu não vou construir um prédio, eu vou fazer o dinheiro chegar na ribeirinha, eu vou fazer o dinheiro chegar nos povos indígenas, eu vou fazer o dinheiro chegar nos quilombolas, eu vou fazer o dinheiro chegar para os LGBTQIA+. Por que a gente precisa dessas, como fala? Dessas políticas... Tem cadastro, né, Vivian? Falta cadastro também, né? Falta cadastro, né? As prefeituras não fazem cadastro, não tem esse cadastramento dos fazedores de cultura que moram lá na zona rural. Ninguém vai até lá para saber se lá tem uma congada, se lá tem outras manifestações que são importantes, mas o município, ninguém vai lá, porque na cultura, cadê o pessoal que vai lá fazer esse cadastramento? Se você tivesse cadastro, seria um pouco mais fácil até a distribuição do dinheiro que vem do governo federal, mas também não existe, né? Eu quero lembrar aqui que a Maria Sardinha, ótima pergunta. A Vanusa Caimbeck esteve conosco aqui, a primeira indígena a tomar vacina no governo anterior. Aí. A maioria dos municípios não gostam de cultura, e os projetos, os editais são complexos e difícil acesso. Exatamente isso. Muitas aldeias não têm internet, cultura é vida, saúde, educação. Está aí, ó. É isso. Então, assim, nessa pergunta existem tantos problemas. Por exemplo, vamos começar sobre a plataforma. A gestão, ela precisa estar atenta 24 horas a tudo isso que está acontecendo. A gente está com um reavivamento da cultura, né? E, assim, a cultura está viva. 4 anos parado, né? Lembrando que 4 anos foi esquecido, né? Então, assim, a gente tem esse compromisso, a gente precisa do conselho para fortalecer esse compromisso, e a gente precisa da sociedade civil junto com a gente para criar essa tríade de fortalecimento. Por quê? Porque para eles, quando chega uma lei de fomento cultural, ela é tão nova, que quando você fala, gente, vamos pedir, vamos fazer esse cadastro, vamos até lá, vamos fazer busca ativa, vamos em todos os bairros, vamos bater na porta dessas pessoas, vamos escrever o nome, o RG e o CPF, e tá ótimo, a pessoa vem, ela faz um vídeo, ela tem trajetória cultural de 20 anos dentro da cidade. Gente, pelo amor de Deus, como é que a gente vai chegar para uma benzedeira de 90 anos e falar para ela, por favor, minha amiga, olha, você precisa, não pode ter débito com não sei o quê, tem que ter 10 comprovantes de não sei o que lá. Ela não vai fazer. E é nossa obrigação, como você disse, estar atento a esses agentes fazedores e artistas, né? Então, assim, são tantos problemas, porque quando a gente chega, por exemplo, se você encontra uma pasta da cultura que tem uma boa vontade muito forte, não, olha, eu quero aprender sobre isso, a gente vai fazer todos os cursos, aí você chega no jurídico, no contábil, no compras, e tudo é novo para todo mundo. Então, para você explicar que a Lei Paulo Gustavo não é 14133, é tão complicado, porque eles não acreditam que essa é uma lei para chegar na gente. E a gente sabe que mesmo tendo todas essas leis, a gente não está chegando num percentual bom para a cultura. A gente está deixando muita gente de fora, né, de tudo isso. E é por isso que a gente tem sim, porque, né, eu já escutei, mas esse edital aí é comunitarista. Não, minha amiga, esse edital, ele vem exatamente, né, para atingir essas pessoas que precisam desse reconhecimento há anos e não conseguem ter. Então, tudo que a gente puder fazer para isso chegar nessas pessoas, a gente vai fazer.
né? A gente tem que fazer, mas o diálogo é muito mais, o buraco é muito mais embaixo, porque a gente ainda precisa ficar provando. Por exemplo, quando chega essas leis, eles falam, nossa, cara, mais um trabalho para mim, mais um problema para mim. Aí você pega as pastas de cultura que já não existem, né? Tem lugares, por exemplo, que não tem secretaria, que tem pastas aglutinadas. Então, imagina só, aí você tem 3 pessoas para cuidar de tudo isso. Você tem que fazer, colocar no Transfere Gov, você tem que estudar todas as leis, é Paulo Gustavo, é PAR, é PNAB, então assim, todas as siglas, e Sistema Nacional de Cultura, e colocar o município, bom, é tanta coisa. Vivian, você tem um problema aí, no que você está falando, tem um problema muito sério, que muitas vezes, você sabe muito bem disso, que numa Secretaria de Cultura, Diretoria de Cultura, muitas vezes quem está lá não entende absolutamente nada de cultura. Então, como é que o cara pode entender de lei de incentivo? Como é que ele pode entender da lei Aldir Blanc, da Paulo Rouanet, como é que funciona isso? Porque ele não sabe, ele não conhece, não sabe nem o que é cultura, ele está lá. Por quê? Porque o prefeito, por razão foi eleito, partido A, B, C, não importa que partido que seja, ele deve um favor para o partido tal. Então coloca alguém lá, põe na cultura. Eu vi isso muitas vezes em alguns municípios. Essa é uma realidade, infelizmente, é uma realidade que a gente sabe que existe, né? Eu vou falar o quê? Um abraço para Lilian Vogel, que é presidente da Comissão Paulista de Folclore. Ana Rosa Fonseca, show de programa, parabéns. Ana Maria, a sua pergunta. Lembrando que, inscreva-se no canal do Jornal do Someiro do YouTube, compartilhe com seus grupos, amigos, familiares. Dê o joinha. Um detalhe importante também, né? Eu queria ressaltar aqui. Você que é fazedor de cultura, que quer participar do Falar com Você, entre em contato com a produção. Tá? Entre em contato com a produção através do nosso telefone, através do nosso e-mail, através do WhatsApp. Aí você vai participar também conosco, vai mostrar o seu trabalho cultural, que é importante. Você que mora em qualquer lugar do Brasil, tiver interesse em participar do Falar com Você, entre em contato com a nossa produção. Ana Maria. Eu queria perguntar, vocês estão falando de burocratização, né, e tudo mais. E eu participei recentemente de um projeto ligado à Lei de Incentivo à Cultura. Não fui eu que fiz todo o preenchimento da papelada, tá? Porque é uma coisa... É complexo o negócio, viu? Mas foi um projeto super legal, porque a gente tirou pessoas dos bastidores, foi algo bem bacana. E a gente ouve... Acho que tem um pensamento muito pejorativo em relação a essas leis, né? Enfim, e eu queria te perguntar, Vivian, como gestora, qual que é a sua missão aí? Como que a gente pode, no teu olhar mesmo como gestora, como é que a gente consegue desburocratizar? O que falta para a gente ampliar o acesso às leis de incentivo à cultura, que são leis, assim, muito importantes, né? Para a gente conseguir, de fato, dar espaço para essas pessoas aí que tem muito a acrescentar no município, né? Uhum. Eu recebi o presente mesmo de estar assessora de cultura em Rafar. Rafar é uma cidade que sempre nos acolheu. Então, assim, o acolhimento que eu não tive na minha cidade, eu tive em Rafar. Claro que todos os lugares têm problemas. Rafar já teve uma pasta só da cultura. Hoje ela é cultura, esporte, turismo, né? Então, assim... eu entrei no último ano agora, então é um ano super complicado. Então eu peguei ano eleitoral, né, Lei Paulo Gustavo, PNAB, todas as questões de estar sempre atenta para os editais. Mas o que eu falo e o que eu tento fazer como gestora, primeiro, eu estou gestora, eu sou artista. Então, quando eu entrei lá, a primeira coisa que eu fiz foi: o que fizeram para mim, o que as gestões fizeram para mim como artista, que eu não me sentia amparada, que eu não me sentia reconhecida? Eu preciso fazer o contrário para esses artistas. Então, o meu primeiro foco foi abrir um amplo diálogo e trazer para mim esses artistas que produzem cultura há muito tempo em Rafar. Então, eu comecei a visitar os lugares, alguns eu já conhecia, chamar mais para perto, ouvi-los. O que vocês acham que está ruim? O que vocês acham que não funciona? Como que vocês entendem isso? Trazendo, a gente fez muitas oitivas, ouvidorias, né, com essas pessoas. A gente começou nesse processo de diálogo mesmo.
de entender que essa construção, ela é conjunta. Esse é o primeiro passo para mim, que eu acredito como gestora. A gente precisa da gestão, a gente precisa do conselho e a gente precisa muito da sociedade civil. Rafar arrasa na sociedade civil. A gente conseguiu eleger todos os delegados estaduais, assim, eleger, eu digo, levar para estadual 7 delegados, né? A gente não conseguiu ficar até o final, porque, olha só, né? Até a gente que se desdobra tanto, tem todas essas questões de transporte, né? De alimentação, de ficar até muito tempo tarde, de ter o filho, enfim. Mas, assim, a gente que sai do interior profundo com uma... para chegar até a capital, para tentar falar sobre nós, a gente também tem essa dificuldade, porque a gente mora em outro lugar e tudo mais. Mas a gente conseguiu chegar na estadual. Depois eu fui para Brasília. Então, assim, isso que você pergunta para mim, o que você acredita? Primeiro, eu acredito que um gestor, a culpa é sempre dele. É dele. Então, assim, mesmo que não seja, eu acho que se você está gestor, você tem que falar, tá certo, gente, então puxa para você o problema, não joga no artista, né? Não joga na burocracia, não. Eu preciso de uma nova resolução para isso. Então, eu procuro sempre ver se eu tenho um problema, esse problema é de minha responsabilidade, e eu preciso entender, junto com a população, junto com o conselho, que a gente vai fazer. E claro que o gestor, ele tem que ser, assim, ele tem que ter um posicionamento crítico para também dialogar com o prefeito, ou com o vice, ou com o diretor, ou quem está acima dele, sobre opiniões contrárias, que eu vejo muito isso em gestores, como o Vlad falou, sobre essa questão de gestores que estão perdidos na pasta. Eu vejo muita omissão. Tipo, eu tô aqui, eu tô ganhando meu dinheiro, ninguém lembra de cultura, então é isso. Então, assim, eu não me permito ficar parada. Só que a gente sabe que não adianta só a boa intenção. Então, eu preciso estudar sempre mais para que a gente possa entender que a gente tem... A cultura, ela permeia diversos grupos, comunidades, pessoas tão diferentes da gente, que se a gente não conseguir ouvi-las primeiro, que nem, né, o Vladimir falou, a gente tem que fazer a busca ativa, gente, para falar assim, para você, qual é o melhor jeito dessa política pública chegar em você? E aí, o gestor, ele tem que ter frente para falar, olha, cara, eu vou aceitar o recibo simples. Não, mas você precisa de um RPA. Cara, como é que a benzedeira, como é que a ribeirinha lá do fim, como é que ela vai fazer todo esse... Se ela está provando, se ela está fazendo o trabalho dela, se vai ser filmado, no caso da Paulo Gustavo, vai fazer um documentário sobre 5 benzedeiras. Aí você começa, não, mas tem o débito, não, mas tem o não sei o quê. Tá, então olha aqui, cara, é claro que dentro dos... A gente tenta sempre... os caminhos da lei, para a gente não ter problema, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que também estar à frente dessa responsabilidade de lutar também por essas pessoas. E chegar na gestão e falar, cara, não é assim que vai fazer essa contabilidade. Por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque eu vou estar lá em loco, eu mesma, como gestora, eu vou acompanhar cada projeto de perto. Eu não vou deixar nada sair dos trilhos, mas você precisa confiar em mim que essa benzedeira vai te dar um recibo simples e você vai aceitar. Agora, se você só falar, não, mas é que aí depois a gente vai prestar contas no Ministério Público e aí eles não vão aceitar. Existem outros caminhos para a gente amparar essas pessoas. E o melhor deles é você ouvir primeiro como que essas pessoas querem ser amparadas. Qual é o melhor caminho para você? Fala para mim, que eu vou ser a ponte para tentar dialogar esse melhor caminho lá na gestão, lá, né, com o meu superior, com o prefeito, enfim. Porque a gente sabe que a gente chega num escritório, numa sala de escritório, realmente eles não têm esse olhar. Eles vão entender que a Paulo Gustavo é mais um problema. Nossa, Justa Paz da Cultura, que não tinha nenhum problema, agora tem mais um problema.
Essas leis, elas amparam como deveriam? Não. Estão longe de amparar. Então, eu acho que o meu dever como gestora é a gente criar as redes, né, também de gestores, e tentar esse diálogo sempre com o Ministério, com os fóruns, né, com os grupos organizados acima de nós, pedir ajuda e pedir respaldo para que essa essa burocracia, que é até difícil de falar, né, que ela realmente aconteça, né, no artigo 3 da PNAB, da Lei Aldir Blanc, ele está lá. Você precisa desenrolar isso, precisa fazer esse dinheiro chegar nas pessoas. Né? A gente teve uma dificuldade no inciso de premiação de provar que aquela premiação era em dinheiro. Eles só entendiam premiação como troféu, como certificado. Então, assim, até isso, até para você receber pela sua trajetória, é difícil. É difícil, né? Então, eu acho que como gestora, eu acho que é isso. Primeiro, a culpa é minha, a responsabilidade é minha. Então, se você quer estar num cargo desse, que seja de assessor, de diretor, de secretário, você tem que entender que o problema é seu. E não colocar sempre a culpa na classe, porque isso acontece demais. Ah, mas vocês não se organizam direito. Ah, mas vocês não sabem dialogar. Ah, mas vocês são muito confusos. É sempre assim. Ah, mas a gente avisou lá atrás, a gente mandou uma mensagem desse tamanho assim, ó, que era para ser desse jeito. Então, assim, chega de desculpa. O problema é de vocês, sim. Então, assim, e eu já vi muitos casos assim, né? A gente já passou por isso. Se você tem uma dúvida para tirar com uma pessoa que foi contratada para tirar as suas dúvidas, eles ficam bravos com a gente pelas nossas dúvidas. Então, assim, se o proponente teve um equívoco, errou no meio do processo, ao invés de você ser um gestor que vai piorar essa situação, você vai sentar com essa pessoa de novo e falar, não, o seu problema é meu, e eu vou tentar, a gente vai tentar resolver isso daqui da melhor maneira possível. Eu não vejo muito isso nas gestões. Eu vejo desculpa, eu falo muito, gente. Não, só está faltando para o gestor a tal meritocracia, tão falada hoje que é uma piada. Bom, Iraci Coutinho, é importante que a Secretaria de Cultura tenha técnicos habilitados para estar à frente dos editais e fomentos da cultura. Lília Vogo, precisamos valorizar os gestores que entendem a importância de colocar pessoas da área nas pastas e não só pessoas políticas, né? As secretarias de cultura precisam ser mais respeitadas. Maria Sardinha, já participei de um curso onde os professores concluíram dizendo que a solução era pagar para alguém escrever o projeto. O que falta, na verdade, a gente vai cair sempre naquela história que a gente tem falado aqui no Falar com Você, né? Não é redundância, não. Falta educação política para que as pessoas tenham um senso crítico, que possam analisar, não é apenas receber as coisas. Paulo Freire tem razão, era exatamente isso. E as pessoas acham... Outro dia eu vi um cara falando, Paulo Freire é um energúmeno. O ex-presidente falou isso. Paulo Freire é um energúmeno. Né? Vai falar o quê, né? Ana Maria, alguma pergunta? Né? Não é, Vivian? Não, você sabe que a minha pesquisa, ela tem, né, o Paulo Freire, né, como um dos autores mais importantes, assim, e eu falo muito sobre a cultura do silêncio, né? Então, assim, Sim. essa articulação que esse tipo de gestão faz, ela é premeditada. E aí, o que eu ouvi? A tua pesquisa é muito social e política. Então, quer dizer, eu não gosto do Paulo Freire, não eu falando, eu ouvi isso, né? Então, assim, a minha pesquisa, então, realmente, não tinha nem o que eu fazer ali, não tinha o que eu fazer naquele lugar, porque eu falei, cara, se eu estou falando de Paulo Freire e esses caras estão falando de Olavo de Carvalho, né? Aí não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. É assim, e é por isso que é tão perigoso, nem aqui acontece muito, outras pastas, relações públicas, por exemplo, está pegando toda a parte da cultura.
Tá cuidando, está executando, né? Executando. Então, olha o perigo disso, porque se nem a nossa pasta, se a pasta da cultura já é tão difícil dentro do interior, conseguir desenvolver políticas públicas para os fazedores, não alcança, não chega. Imagina você deixar isso na mão de pessoas que têm uma mente muito mais comercial, business, do que é cultura. Então, é muito triste, né? Eu acho que nós estamos chegando ao final, Ana Maria. Você que é a produtora do Falar com Você? Já passamos 5 minutos aí. Passamos. Já, a gente ia falar sobre mais coisas, mas nunca dá tempo. Então, isso é bom, né? Porque flui o negócio. Mas antes de terminar, pai, eu queria fazer uma pergunta. Claro. Mas ela mais light aí, só para a gente finalizar com chave de ouro. Vivian, você falou que começou aí desde criancinha, né? A gente mostrou uma foto sua criança. E eu queria que você me dissesse aqui, sim, você e também você, Vladimir, que vocês trouxessem aí uma figura. Quem inspira vocês? Quem te inspira? Você tem uma inspiração aí? Eu tenho várias. Tenho várias. Minha avó Carolina, ela era artista, e eu acho que ela era a minha maior defensora, assim. Às vezes ela falava assim, você não entende, para minha mãe, né? Você não entende a Vivian porque ela é artista. Artista pensa de outra maneira. Então, assim, a minha avó sempre me defendia muito. Eu acho que a Andrea Cavinato é uma figura que eu admiro demais. A minha orientadora maravilhosa, Suzana Viganò, da USP, que tem muito, como fala, um olhar muito, muito crítico e amoroso perante o trabalho, perante a arte, essa devoção do ofício, né? O Billy, claro, e a Tianicide de Toledo, que é a mestra a qual eu desenvolvi o espetáculo que trata a minha pesquisa de mestrado, né? Então, eu pude conviver com ela há muito tempo, uma convivência profunda. A maioria mulheres, assim, né, que me inspiram. Claro que eu poderia falar da Bibi, Bibi Ferreira, da Fernanda Montenegro, diversas atrizes maravilhosas que me inspiram, mas eu acho que muito do meu teatro, ele vem do cotidiano mesmo e dessas mulheres que me permeiam. Eu acho que as figuras femininas, para mim, são realmente as mais importantes, assim, disparadamente. Ela falou em Bibi Ferreira, só queria lembrar que Bibi Ferreira, Cacilda Becker, Lídia Alicia, Tônia Carreiro, Maria Della Costa, Natália Timber, Fernanda Montenegro, ela se referiu, Cleide Ácones, Paulo Altran, são alguns nomes importantes do teatro brasileiro, né? E lembrando aqui, por exemplo, os dramaturgos brasileiros, Nelson Rodrigues, foi o pioneiro na dramaturgia brasileira, com Vestido de Noiva, O Beijo no Asfalto, Ariano Suassuna, mestre Ariano, né? Com o seu Alto da Compadecida, Gianfrancesco Guarnieri, eles não usam black tie, Dias Gomes, com o Pagador de Promessa, que foi premiado em Cannes, Chico Buarque com Roda Viva, Gota d'Água, Calabar, Ópera do Malandro, Plínio Marcos, que eu tiro meu chapéu para ele, Dois Perdidos numa Noite Suja, que eu tive o privilégio de assistir em São Paulo, Navalha na Carne, enfim, o Brasil é muito rico, né? E eu vou dizer uma coisa para você, eu escrevi um conto chamado o Palhaço um Sonho, né? Por que o Palhaço um Sonho? Inspirado no Nordeste, né? No sertanejo, né? O retirante nordestino, inspirado também no circo, que eu, desde criança, quando você falou em inspiração, a inspiração para mim é o circo. O circo, né, que foi para mim algo que me inspirou muito até poder escrever alguma coisa sobre, né? E o palhaço, né? Tá aí o palhaço, né? O circo. Eu ia até perguntar para a Vivi, mas eu acho que nós vamos encerrar o programa, senão a Ana Maria me manda embora, né? Eu perco o emprego. Sem remuneração, viu, Vivi? Isso aqui também é que nem o teatro, né? Vai pela inspiração, pelo amor à arte, né? É bem por aí. Vivi, eu quero te agradecer demais, né, pelo seu trabalho. Primeiro, parabenizar pelo seu trabalho, porque eu sei o que é ser atriz, né? Sobretudo no teatro brasileiro, das dificuldades, a falta de apoio, como é também a falta de apoio nas companhias circenses brasileiras, né? Mas realmente é uma coisa muito importante, né? Então a cultura popular te agradece, tá? Porque é muito importante esse trabalho que você está fazendo, e siga em frente, né? Todo desafio nos faz mover um pouquinho mais, nos faz andar um pouquinho mais para frente, né? De tal maneira que eu acho que é bem assim, porque atrás,
com certeza alguém vai se inspirar em você também. Tá bom, Vivian? Obrigado pela sua participação. Um grande abraço, né? E vamos dizer que numa próxima oportunidade, né, Ana Maria? Eu acho que ela vai voltar, tá? Eu posso terminar com um pequeno texto, bem pequenininho mesmo, né? Ele fala assim, a arte é uma mulher subversiva. Ela roda, roda, roda. Todos têm medo dela, porque ela cresce e ninguém sabe onde ela pode chegar. É isso. Maravilha. Muito bom. Obrigada, Vivian, pela sua presença. Obrigada, gente. Depois eu quero contato de vocês, adorei vocês. Legal. Venham para Rafael. Legal. A gente tem uma relação muito forte aí com o Rafael, com a Fazenda da Tarsila. Inclusive, Bora, um dos cenários aí de uma das suas peças, né? Mas sim. A gente adora aí. Inclusive, tem um programa gravado aí na Fazenda. Daqui um dia a gente vai para lá, né, Vladimir? Venham tomar um café, hein, com o Toninho, comigo, bora lá, vamos lá. Legal. Vamos lá. É isso aí. Bom, gente, nós estamos encerrando mais um Falar com Você. Quero realmente agradecer a todos que estiveram conosco, sem exceção, muita gente hoje, né? É muito legal. Sejam sempre bem-vindos ao programa Falar com Você, que é um espaço para a cultura popular. Lembrando sempre que é muito importante a inscrição no canal do Jornal dos Romeiros no YouTube, ou compartilhar com seus grupos, amigos, familiares, e dê sempre o seu joinha. Legal? O maior bem cultural de um país é a sua língua. E eu queria lembrar também uma palavra muito forte do Paulo Freire. Mais importante que saber é nunca perder a capacidade de aprender. Grande abraço, obrigado pela Ana Maria, pela produção. Forte abraço a você também, Vivian. Um abraço lá a Rapar, enfim, a cidade, a Capivari, e a todos que estiveram conosco em mais um Falar com Você. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. A minha mãe Maria, saudades.